E aí galera, tudo certo? Eu aqui novamente para dar um aviso para vocês e um lembrete que daqui a pouquinho, segunda-feira, meia-noite, nós vamos abrir a nossa Black Week, onde a gente vai dar um super desconto no nosso curso de barbeiro online completo. É uma grande oportunidade e fica ligadinho nela aí. Bacana? Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer a análise do corte de cabelo do David Beckham. Esse foi bem fácil encontrar cortes diferentes, porque o cara é muito estiloso. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer para vocês algumas ideias sobre a estrutura do corte, mostrar algumas questões ali e também falar um pouquinho sobre textura do corte dele. As fotos que a gente trouxe vão evidenciar bem esses dois pontos que eu falei pra vocês. Bacana? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Nessa primeira foto que vocês estão vendo, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é a diferença de um lado do crânio e do outro. Um lado é um pouco mais reto e o outro é um pouquinho mais curvo. Sim, o Beckham também tem algum defeito. Isso a gente consegue ajustar muito fácil com o corte, passando a máquina do jeito certo, utilizando a técnica correta na hora de pegar a mecha. Mas, cara, isso foi um detalhe tão mínimo que chega a ser chato tu falar sobre isso, né? Porque é muito mínimo, o cliente nunca vai perceber, só de um barbeiro pro outro. Então, de modo geral, isso não atrapalha basicamente em nada, quando é leve, como no caso dele. Agora, o que mais me preocupa é a parte de cima do cabelo dele. Parece estar conectado num lado e desconectado no outro, mas na verdade está desconectado nos dois lados. Esse parece estar conectado é porque o Beckham teve que pegar muita pomada e passar naquela região onde está desconectado para dar a sensação que está conectada. Senão, começa a cair aquela ponta de cabelo e começa a atrapalhar. Que, ao meu ver, o Beckham é um inglês, um cara bem elegante, né? E aí que gosta das coisas um pouco mais alinhadas. Então, pra mim, não faz muito sentido deixarem os dois lados desconectados, porque ele sempre vai precisar pegar um monte de pomada, passar para não ficar aquele cabelo caindo. Por que simplesmente não conecta o cabelo dele? Ah, Felipe, mas se eu não conectar, eu vou perder o topete, não vai ficar aquele bloco bem destacado como tá aqui. Na verdade, tu consegue sim. Utilizando a técnica correta, tu consegue deixar um topete em bloco e tu consegue fazer o encaixe fake desse topete, mantendo um bloco e não tendo essa ponta atrapalhando. O segredo aqui é muita texturização e utilizar a técnica correta no ponto correto. Por isso, ao meu ver, esse corte para ele não funciona. Ele tá passando muito trabalho. Por mais que o cara goste de se arrumar, é complicado ter que passar muita pomada toda hora e tal, e eventualmente pode cair sim esse topete dele e ficar aquela ponta atrapalhando. O cara vai ficar muitas vezes passando a mão no cabelo e sempre jogando para trás. Não é charme isso daí, é porque o corte tá errado. Aqui a gente conseguiria melhorar muito esse corte e dar um pouquinho mais de praticidade para o cliente. Vamos para a próxima foto. Vocês estão vendo essa segunda foto aqui? Então observa e analisa bem ela. Observa como é que tá toda a textura do cabelo. Olharam? Agora eu quero que volte para a primeira foto. Olha essa primeira foto aqui. Observa como a parte da frente dele tem um leve ondulado. Dá pra notar como esse cabelo dele comprido, ele começa a tender a ficar ondulado? Agora vamos voltar pra segunda foto. Quando a gente corta um cabelo, o tamanho dele, além de influenciar na questão de projeção, e esses dois cortes têm diferença de projeção, eles também vão influenciar na aparência do fio, do formato do fio e da textura dele. Alguns cortes, quando a gente começa a deixar crescer, ele ondula demais e fica complicado de trabalhar. E o melhor resultado é deixar ele um pouquinho mais curto, porque ele fica um pouco mais liso e mais fácil de trabalhar. Obviamente isso não é regra, tem cliente que gosta desse ondulado, mas para praticidade, um cabelo um pouco mais curto, quando ele nasce e tem ondulação, ele é melhor mesmo utilizar ele curto, fica mais fácil de trabalhar. Então, quando tu vai cortar um cabelo e vai pegar ele, observa bem, conversa bem com o cliente para saber como é que ele quer trabalhar esse corte. Um cabelo ondulado, por exemplo, no meu, por exemplo, o meu cabelo, quanto mais curto, mais liso ele fica. Não que ele fique liso, porque ele não fica. Mas tem algumas coisas que me incomodam. Se eu deixo o cabelo muito comprido, nessa região aqui, ó, o ondulado, ele é bem curtinho. Então eu gosto que corte o meu cabelo até que essa textura ela suma. Por que eu trouxe essa foto? É muito importante que tu sempre analise como que é a textura do corte de cabelo da pessoa. Como que é? Será que ele gosta desse formato? Será que ele não gosta? Porque às vezes a gente tem a mania de o cliente vem, vamos deixar esse cabelo crescer aí pra gente fazer um grande topete. Mas muitas vezes o cabelo dele
não fica esse grande topete. Só quando a gente escova. No dia a dia dele não acontece. Então é interessante tu fazer essa análise e conversar com o cliente sobre a textura do corte dele. No corte do Beckham aqui, foi super bem trabalhado. Primeiro que encontraram um tamanho ideal, onde o cabelo dele fica bem liso, e segundo, que trouxeram uma texturização na ponta do cabelo lindíssima, super bem equilibrado e trazendo bastante estilo. Obviamente o Beckham ajuda, mas o cabelo dele foi extremamente bem cortado. Dá pra notar também que o topete dele não é a primeira coisa que tu enxerga. A primeira coisa que tu enxerga é um topete atrás, como se fosse na segunda ou terceira mecha. Isso é muito bacana combinado com um desfiado como eles trouxeram. É um tipo de corte bem legal, bem atual e muito moderno. Bacana? Vamos pro próximo. Nessa terceira foto aqui, o que eu quero mostrar pra vocês? Tem um cabelo praticamente raspado, ele tá só com um topetinho bem pequenininho aqui na frente, parece um boné, né? É estilo do cara, né? O jeito do cara, mas o que eu queria que vocês observassem nessa foto é como o cabelo, ele muda toda a estrutura do rosto do cliente. Nas outras fotos que nós observamos, o cabelo dele complementava o rosto dele e dava mais equilíbrio. Aqui a sensação que a gente tem é que ele tem uma cabeça pequena e que na verdade essa parte superior dele é encolhida. Ainda mais que ele tá com barba, então tende a alongar essa parte. Então parece que ele tem muito queixo, muita bochecha, muito daqui dessa parte do olho para baixo e pouco do olho para cima, por causa do cabelo. Já nas outras fotos, que tem um topete, né, que tem aquele desfiadinho para cima, fica tudo muito mais equilibrado. Então encontrar esse equilíbrio é bem interessante. É a mesma coisa a gente fazer o inverso. Tem alguns clientes que eles têm a boca, o nariz e o queixo tudo muito próximo. E se tu fizer um grande topete nesse cara, vai destacar ainda mais que essa parte do rosto dele tá muito próximo. Qual é a melhor solução? A melhor solução primeiro é deixar a barba crescer para que a barba estenda essa região do nariz, da boca e do queixo e dê uma sensação de ser um pouco maior. E o cabelo na parte de cima não ser tão alto assim. Então, essa questão de equilíbrio, se a gente pode raspar o cabelo de um cliente ou não, ou falar para ele o que vai acontecer, é um ponto bem interessante, porque daí tu antecipa o que vai acontecer. Isso é muito legal, né? Quantos clientes que às vezes vêm conversar com a gente, pô, queria raspar, tu acha que vai ficar legal? Tu vai lá e antecipa para ele, olha, o negócio é o seguinte, o teu rosto aqui é um pouquinho mais junto, se a gente raspar não vai acontecer muito legal, tu vai ficar com essa parte não muito projetada e tal e tal e tal. E se ele quiser fazer a raspagem, tu vai raspar, ele vai olhar e vai entender que tu tinhas razão. Então isso é bem bacana a gente compreender o que acontece quando a gente mexe demais no topete, quando a gente deixa crescer, e ter esse entendimento de visagismo te deixa alguns passos à frente da maioria dos barbeiros. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido a análise desse corte de cabelo do Beckham, bem bacana, né? Cara, tinham várias fotos pra gente analisar, eu trouxe algumas pontuais pra mostrar algumas coisas pra vocês que eu acho que a galera tem um pouco de dúvida ainda. Espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram, deixa o like e clica o dedo nesse like aí, e se tu queres acompanhar o meu trabalho que sai todo dia às 9 horas da noite, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação. Bacana? No mais, galera, um grande abraço pra vocês e até os próximos vídeos.